Bom dia a todos. Bom dia, Raquel. Obrigado pela disponibilidade, pelo, por estar disponível aí para a gente fazer esse bate-papo. A pauta é extensa, né? Estava dando uma olhada aqui, além dos projetos de lei que estão, né, tramitando aí para cada assunto que a gente vai conversar, eu vi que tem pelo menos dois dos assuntos, tem três projetos de lei cada um, né? Então, assim, se já não bastasse um, tem para cada tema aí, eu acho que tem três formatos diferentes aí para gente discutir, tá? Então, a ideia aqui hoje é a gente bater um papo sobre tudo que pode estar por vir, né? Eu acho que a ideia é a gente, de alguma forma, pensar também em algumas soluções que possíveis clientes, né, enfim, que a doutora Raquel já esteja recomendando para os seus clientes como forma de antecipar ou, né, minimizar impactos dessas mudanças tributárias. É, Então, acho que é isso. Doutora, eu vou dispensar o doutor aqui, porque acho que a gente já se Por conhece. favor, por A gente já favor. se conhece há bastante tempo, com É isso aí. bastante intimidade, Rodrigo, pensar isso. agradeço muito o convite. Eu acho que é uma ótima oportunidade nesses momentos para a gente podendo bater um papo e sentir um pouco, né? Ver o que está acontecendo, porque eu acho que ah, seria um momento para a gente focar um pouco mais na calma e enfim, tentar resolver problemas. E infelizmente a gente não está conseguindo, porque o nosso governo não está ajudando muito, como você falou. Tem casos que temos 7 projetos do mesmo assunto, tá? Então, realmente fica tudo muito tumultuado, todo mundo com muita insegurança do que pode acontecer, se pode acontecer alguma coisa no apagar das luzes. Então, realmente, eu acho que uma boa oportunidade. No começo disso tudo, né? Enfim, quando começou o isolamento e tal, eu até tomei uma atitude ali com o escritório, com todo mundo ali, de vamos só falar de coisas calmas, vamos tentar não passar pânico, nem ficar dando notícias de coisas que não aconteceram ainda. Mas, infelizmente, as notícias estão sendo tantas e tantos projetos que é importante a gente também comentar um pouco, mostrar o que faz sentido e o que não faz sentido e contextualizar, porque senão também fica todo mundo com muita insegurança, que tudo pode acontecer ou qual momento tudo isso pode acontecer. Então, agradeço muito o convite da gente poder trocar essa ideia e expor esse posicionamento, que eu acho que é o que nós que atuamos, principalmente com pessoas físicas e com clientes de gestão patrimonial, temos tido cuidado de ter essas discussões quase que semanalmente, para entender realmente o que está acontecendo lá, né, em Brasília, efetivamente, ou até em São Paulo, porque a gente tem algumas questões que são relativas a São Paulo, e passar essa questão de tentar, dentro do contexto, uma tranquilidade do que é efetivo e do que é oportunismo, porque eu acho que a gente tem muita coisa aqui que realmente é oportunística, né? Então, o que a gente tem de efetivo, o que aconteceu efetivamente, desde que todo mundo foi para casa, né, e que tudo isso aconteceu, foi prorrogação de prazo para entrega de imposto de renda, da declaração de imposto de renda, que foi para 30 de junho, prorrogação de prazo para entrega da declaração de Banco Central, e que a gente foi até 1º de junho para quem faz o anual, né? E 15 de julho para quem faz o trimestral. A gente teve isenção de OF crédito, né, para as tomadas de empréstimo. A gente teve prorrogação de prazo para pagamento de Simples. A gente teve prorrogação de prazo PIS e COFINS, e algumas isenções de IPI em alguns produtos específicos, farmacêuticos e etc. Isso é o que aconteceu. Tudo o que tem sido, além disso, tem sido discussões, projetos, e nada ainda efetivo, tá? Então, essa semana eu recebi, Raquel, mudou ITCMD? Não, não mudou. Então, um projeto de lei. Todas as outras questões, ITCMD, dividendos, imposto grande fortunas, tudo é discussão, tudo precisa, vai obedecer, a não ser
o empréstimo compulsório, que a gente vai falar um pouquinho, mas a não ser o empréstimo compulsório, todos os outros têm, qualquer mudança tem que obedecer às 2 anterioridades, ou seja, só podem entrar em vigor no ano seguinte à sua publicação e também obedecer aos 90 dias, ou seja, precisa ter 90 dias para entrar em vigor da sua publicação e no ano seguinte, tá? Então, todas as discussões que estão sendo, que a gente está ouvindo, tem que obedecer esse prazo, tá? De anterioridade. Então, a gente tem um tempo aí para se organizar. O meu recado inicial é, precisamos sim pensar, precisamos sim nos organizar, mas não por essas mudanças que estão sendo discutidas agora. Por quê? Elas não vão vir agora, imediatamente, mas elas podem vir no futuro e eu acho que é o momento para a gente refletir um pouco do que a gente efetivamente quer. Não pela correria, mas assim, se tem projetos que a gente já está pensando em fazer, é o momento de refletir, ver os projetos de lei, eles dão sinalizações para onde vai em algum momento, talvez não seja agora, mas em algum momento, e para a gente já pensar, tá? Então, no final, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou só reforçar, né, que obviamente o chat está aberto para perguntas, então, conforme a gente for discutindo sobre os assuntos, quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, utilize o chat, né? A gente fechou todos os microfones, porque senão fica ruído, barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, acaba atrapalhando. Mas o chat está aí para isso. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Eu vou fazer uma primeira pergunta, então. Vamos Você lá. está falando do que já aconteceu. Tem uma que já caiu, né? A tributação de fundos fechados, ela já caducou, né? Assim, acho que pela 10ª vez na história, né? Eu ouço a história de tributar fundo fechado já faz pelo menos uns 10 anos que a cada 2 anos alguém tenta colocar essa medida provisória em pauta e ela acaba expirando, né? A gente tem uma questão, sim, então, enfim, perto de 23 de março, se eu não me engano, ela caducou, ela deveria ter sido convertida em lei, não foi. Ela veio, essa última tentativa veio no meio da MP do Bolsa Família, foi uma surpresa para todo mundo. Bode na sala. Né? Exatamente. Era um projeto que já estava sendo discutido há muitos anos, com uma força até maior, os projetos de lei, e que ficou num impasse por muito tempo, e estava no impasse por causa da questão da tributação do estoque dos fundos, né? E essa era sempre a discussão, porque se você não tributa o estoque, ou seja, os rendimentos que já estão acumulados no fundo, o impacto dessa tributação para o futuro é muito baixa, né? Então, politicamente, será que valeria a pena seguir com essa medida com baixo impacto financeiro efetivo ou não seguir? Eu acho que essa era a grande questão e eles estavam tentando ali chegar numa conclusão. Por quê? Porque o Supremo já decidiu anteriormente, em outros assuntos, questões de exterior e tudo isso, que o estoque não deveria ser tributado, não poderia ser tributado. Então, quando eles trazem isso nesse novo projeto, isso vai cair, não vai adiantar, isso vai ser inconstitucional. Então, parou para se discutir isso. E, no susto, ano passado, colocaram de novo na MP, mas eu acho que pelas mesmas questões anteriores, isso não foi para frente. É algo que está em pauta, não em pauta imediata, mas em pauta, assim, que eles querem conversar? Sim. Acho que nesse momento não vamos ter mais o apelo, pelo menos nos próximos meses, para esse tipo de discussão, mas sim, é algo que a gente tem que ter em mente, que em algum momento isso pode acontecer, mas sempre tendo também a segurança ou a tranquilidade que essa questão do estoque é o ponto-chave disso não ter acontecido ainda. Então, é o que eles estão com atenção, não é algo que vai ser desconsiderado numa conversão de lei ou qualquer coisa assim, tá? Mas realmente isso já caducou e por enquanto não teve nenhuma nova proposta. A gente ainda está com isso parado, tá? Então é algo que a gente pode pôr na caixinha de depois a gente se preocupa com isso, né? Seguindo um pouco, eu acho que eu vou lá para trás, então quando eu vou de trás para frente,
logo depois dessa questão de caducar a MP, a gente apareceu um novo projeto sobre tributação de dividendos, né? A tributação de dividendos é um tema que tem sido discutido aí também já há bastante tempo, principalmente num contexto de uma reforma tributária, tá? E que faria sentido dentro de uma reforma tributária mais completa, em que você olha diminuição de carga tributária da pessoa jurídica para aumentar um pouco da pessoa física, enfim, num contexto que está sendo seguido pela maioria dos países que estão olhando isso, né? Então a gente tem os Estados Unidos, que reduziu a carga tributária da pessoa jurídica, aumentou um pouquinho da física para equalizar, mas também na pessoa física jogou mais deduções para que o impacto fosse menor. Enfim, a gente tem aí uma série de medidas que elas precisam ser olhadas num contexto. Não dá para simplesmente falar no Brasil, vamos aumentar dividendos. Por quê? Porque a gente tem uma carga nas empresas que operam por lucro real de 34%, mais 27,5% de distribuição de dividendos, a gente vai onerar de uma forma assim abrupta. Então, é impossível se pensar nisso. Tanto é impossível que o próprio o deputado Ki propôs, ele mesmo retirou da pauta, porque viu, enfim, foram muitas ligações ali para o governo, falando o que você está fazendo nesse momento, e ele mesmo retirou da pauta o projeto, tá? Então, hoje a gente só tem os projetos antigos, também são vários os projetos. O que a gente tem que tem mais força do Major Olímpio, que fala exatamente numa reforma como um todo, tributando dividendos a 15%, mas reduzindo a carga tributária das pessoas jurídicas, tá? Mas que também, nesse momento, a gente não vê aí um ambiente propício para nenhum segmento dessa votação ou desse assunto. Tá? A diferença isso é projeto de lei, né? Então não tem a história de expirar igual a medida provisória. Não, é projeto de lei. Isso. A gente tem projetos de lei que ficam 10, 15 anos ali esperando um momento para colocar em tramitação. E é isso. Por isso que a gente tem tantos projetos, porque cada um escreve o que quer. Na verdade é isso, cada um propõe e aí depois eles vão vendo os que têm mais força, tanto política quanto econômica, continuam seguindo os seus ritos próprios, tá? Mas isso é um projeto de lei, mas que vem embasado todo num estudo prévio e que está parado. Por quê? Porque realmente a gente precisa de uma reforma tributária como um todo. Não dá para pegar um assunto e falar, vou aumentar esse, né? Sem dúvida, eu acho que a gente tem aí algumas coisas para serem ajustadas e a ideia da tributação de dividendos, ela vem um pouco baseado de que, eu não vou saber o número exato, mas talvez 70%, 80% dos CNPJs brasileiros, eles vêm de empresas de simples, lucro presumido e os MEIs, né, que a gente tem. Então, a gente tem uma economia muito voltada para uma pejotização e quando eles propõem essa tributação de dividendos, eles vêm para tirar um pouco isso, para então equalizar um pouco essas diferenças, só que eles vão pegar os grandes empresários ou as grandes indústrias que, por menor que seja em número de CNPJs, são o que movem a nossa economia, né? E isso não é factível. Então, vem olhando por esse lado, no momento que foi feita essa proposta ali no final de março, já logo se retirou da pauta, viu que era impossível sem uma grande reforma como um todo. E acho que o ponto aqui que fica já de início também da nossa conversa é: precisamos da reforma como um todo, não dá para ficar fazendo essas coisas pontuais, porque isso tudo vai causar só vai causar realmente esses pânicos que têm sido e não vão ser efetivas, né? Porque você vai, né, cobrir uma ponta e descobrir a outra. Então, isso não vai funcionar. E de qualquer jeito, eu acho que só para reforçar, também vale, né, o período né, se algo avançar esse ano, ela só entraria em vigor no ano que vem. E por todos os projetos que eu vi, eu acho que eu li pelo menos 3 a respeito da tributação de dividendos, lucros e dividendos, e também seriam gradativos, né? As propostas também não é que vai já mudar a chavinha e a partir do ano que vem já entra no modelo novo, né? Seria algo que durante 5 anos você teria uma adaptação, ou seja, iria aumentando a alíquota aos poucos, reduzindo a da PJ aos poucos, para
para ter um equilíbrio, né? Para que o impacto Isso. também não fosse tão danoso, né? Isso. Então, é alguma coisa assim que a gente, né, saindo um pouco desse momento atual, é algo que está sendo discutido e que em algum momento virá, porque eu acho que seguindo aí estudos mundiais, a CD e tudo isso, a gente enxerga isso como um modelo mais equilibrado, mas num contexto geral. Não dá para pegar e lançar isso sem uma reforma tributária completa por trás disso tudo. Não, Tá? com certeza. Isso nos Estados Unidos é assim, Europa, muitos países são assim. Existe uma razão econômica, né? Não é só uma Exatamente. questão tributária. Existe uma razão econômica que você privilegia que o empresário reinvista na empresa, né, Isso. parte daquele capital que antes era mais um benefício ele distribuir para o acionista. Então, é uma Sem razão dúvida. econômica de que você vai fortalecer a empresa, investir na empresa, gerar mais empregos, enfim, Isso. etc. Porque Então, no Brasil a gente tem isso, né? A gente é desincentivado a investir, a manter recursos ou caixa e investimentos na pessoa jurídica. Já dando um pouco de gancho, um outro assunto que a gente tem visto muito é os instrumentos incentivados, vai mudar, vão deixar de ser isentos, LCI, LCA, e essa era uma discussão que estava tendo bastante antes da pandemia. Por quê? Exatamente na linha do que a gente está falando aqui, uma das discussões é: vamos tirar os incentivos, ou seja, vamos equilibrar a tributação dos investimentos financeiros para que a gente possa ter um maior incentivo do investimento via pessoa jurídica e a manutenção dos recursos lá dentro, né? E de uma forma mais racional, impulsionar a economia. Tá? Essa também era uma discussão que estava vindo com bastante, não vou dizer bastante força, mas com alguma força, tá? não, Até antes disso várias vezes tudo. já apareceu, né, ao longo dos Isso. últimos anos. Mas que agora também a gente não tem ouvido mais nada, essa mudança de isenção, né? Essa retirada de isenção, na verdade, dos instrumentos, mas que é algo que também deveria vir num contexto geral, né? De que do incentivo à economia, né? Ao investimento na pessoa jurídica e tudo isso. Mas também, então, já adiantando também, não é algo que a gente está ouvindo recentemente novas discussões e nem força para que isso seja alterado agora. Tá? É óbvio que sempre a gente pode ter alguma surpresa, mas não é nada que nos últimos dias a gente tenha ouvido. Tá? Então, assim, eu acho que essa questão dos fundos, dos dividendos, e aí a gente veio, depois dos dividendos, vieram de novo com essas questões do imposto sobre grandes fortunas. Né? A gente teve a retomada aí de projetos, de novos projetos, nem a retomada, né? Apareceram novos projetos. Isso já vem desde do Fernando Henrique, a gente já tem o primeiro projeto. Isso já é autorizado desde a mudança da Constituição. E desde então a gente vem tendo esses projetos. Os primeiros eram um pouco o que era grande fortuna, 1 milhão, 2 milhões, e alíquotas altíssimas, 5%. Isso vem se arrastando sem muita força, até porque, por todos os estudos que já foram feitos, né, esse é um imposto de muito pouca efetividade. Tá? É um imposto que, em 1990, a gente tinha, dos países da OCDE, a gente tinha 12 países que aplicavam. Hoje, a gente só tem 4. Tá? E diminuindo. A gente imagina que nos próximos 4 ou 5 anos, mais nenhum país da OCDE aplique esse tipo de imposto. Então, propor algo nesse sentido agora é ir na contramão dos países desenvolvidos, das economias desenvolvidas. Né? E por quê? Porque é um imposto de extrema dificuldade de controle, de mensuração, é extremamente fácil para você sair com as suas divisas, ou você sair, quem tem recursos realmente, acaba criando estruturas para sair até fiscalmente do país. Isso aconteceu com a França recentemente, inclusive ela aboliu esse imposto porque ela estava tendo muita gente saindo do país, né? Enfim, então muita riqueza saindo do país, então eles tiraram o imposto. Então a gente propor isso agora, além de completamente inoportuno, né? Enfim, nesse momento, vai na contramão. Esse é um imposto que eu não vejo nem agora e nem nunca sendo
como algo viável. Os projetos de lei que eu li, 2 deles colocam esse imposto, mas temporário apenas, né? Um fala enquanto durar o estado de calamidade, né? Um dos Então, projetos, e o outro fala em 2 anos, né? é porque aí eles fizeram uma junção nesses novos projetos. Primeiro que eles aumentaram muito a base, então um dos projetos fala em 23 milhões, com alíquotas escalonadas, outros 50 milhões, tem um que fala de 1 bilhão, ou seja, ficou uma coisa ali, como eu falei, são 7, né, atualmente. Então, já foi feita a proposta de apensamento, que todos têm que correr juntos, que não vão poder ficar, né, cada um correndo de uma forma. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é que, nesse momento, além do imposto sobre grandes fortunas, foi colocado junto o empréstimo compulsório, tá? E aí sim entra essa questão, porque o imposto ele vem para gerar divisas, né? Ele vem ali num contexto mais genérico. E eles aproveitaram o momento e colocaram isso como um empréstimo compulsório, ou seja, o empréstimo compulsório a gente já teve no Brasil em casos não tão antigos assim, né? Em que foi realmente complicado, porque ninguém recebeu de volta, ou quem recebeu, recebeu muito pouco. Por quê? Qual que é o ponto do empréstimo compulsório? Como o nome diz, ele é um empréstimo, ele precisa ser devolvido. Então, para tomar a atitude de usar o empréstimo compulsório, de realmente a gente ter isso, além do estado de calamidade pública, que já foi decretado e poderia sim ser instituído empréstimo, a gente precisa ter muito cuidado na análise, porque esse dinheiro vai ter que ser devolvido. E, diferentemente do passado, hoje a gente tem uma força política e uma capacidade aí de argumentação muito maior, até por causa de redes sociais e tudo isso. Então, é uma forma muito complicada. E eles começaram a fazer conta, porque eles viram que não adianta pegar isso agora, sendo que, por mais que a gente esteja com déficit, a gente tem ainda reservas. Então, a ideia e os estudos que eles fizeram nesse período foi: não vamos adiante com esse empréstimo compulsório, pelo menos por enquanto, porque não faz muito sentido a gente ter que devolver isso no futuro com uma economia que a gente não sabe como vai estar muito pior. Então, mas a ideia era, dentro do imposto sobre grandes fortunas, pegar o empréstimo compulsório também e ir abatendo as devoluções do empréstimo compulsórios num dos projetos, tá? Era isso. Ir abatendo as devoluções via o imposto, ou seja, deixa de pagar o imposto porque eu vou te abater do empréstimo que você fez. Era mais ou menos isso, num dos projetos. Tá? Em outro, falava em devolução em até 20 anos. Né? Enfim, cada um dos projetos colocou esse empréstimo compulsório numa outra, também com algumas outras regras. Tá? Isso nada foi ainda decidido, não temos nada que regule isso e não parece que isso vá em frente. Isso foi falado no fim de março, começo de abril, e desde então todo mundo ali fazendo conta, o ministro Paulo Guedes, enfim, várias reuniões que a gente já ouviu e que juristas, economistas, todos juntos, estão ali movimentando para mostrar que isso não é uma boa saída. Tá? O empréstimo compulsório ele tem um pouquinho uma discussão toda jurídica e se ele poderia ser instituído imediatamente, ou seja, não obedecer aos princípios da anterioridade que eu mencionei. Até alguém aqui colocou, o Ricardo, ele fez uma pergunta do ITCMD, que ele fala que não obedece à regra do ano seguinte. Então, mas não é só para a criação de imposto, para a majoração de imposto, você também precisa seguir os princípios. Então, como eu havia falado, todos os outros devem seguir os princípios, a não ser o empréstimo compulsório, que existe uma discussão toda se ele poderia, como ele é uma coisa emergencial, é um recurso emergencial, se ele poderia ser instituído imediatamente. Tá? Há argumentos para os dois lados, para dizer que sim, para dizer que não, mas também não é algo que tenha tido muita força de discussão nesse último mês. Até porque, diante de toda a pandemia, a gente tem acompanhado aí toda a movimentação mundial, todos os estudos, todos os esforços de todos os países, e por mais que pareça que não, a gente ouve aí um pouquinho, né, da CDE e tenta acompanhar um pouco
algumas recomendações. E faz 2 ou 3 semanas, a OCDE ela tem publicado alguns estudos e recomendações até de implementação de políticas tributárias, né? E uma das recomendações, numa das publicações e estudos que eles fizeram, eles recomendaram que os países ajam em 4 fases para as questões tributárias. E a primeira delas, que é a que a gente está agora, que é a inicial, é de tentar incentivar a economia por meio de prorrogação de prazos, estímulos financeiros para quem mantiver os empregos, então reduzindo impostos ou aumentando a dedutibilidade de impostos e tudo isso. Então, a primeira fase está sendo estimulado para todos os países só para abaixar ou diminuir impostos, nunca para aumentar. Então, a gente fazer também alguma coisa de um empréstimo compulsório ou qualquer coisa, a gente vai de novo na contramão do mundo ou na contramão das orientações, né? E nesse estudo que eles fizeram, eles dividiram em 4 fases, a primeira sendo essa, depois a gente vai implementando algumas coisas a mais de tributação, para o final, na 4ª fase, quando tiver algum mínimo de retomada de economia, aumentar algumas tributações ou adequar a tributação de alguns setores que não foram tão impactados, né? Ou dos setores que de alguma forma tiveram alguma reação positiva, porque óbvio, né? Tem alguns setores aí que estão sendo, não vou dizer beneficiados, que é uma palavra que seria de oportunismo, mas não é isso. Mas que pela condição estão tendo sim uma melhora nos seus resultados. Então, a gente falar de empréstimo compulsório ou imposto sobre grandes fortunas nesse momento, a gente iria contra também toda essa recomendação, né? Então, também é outra coisa que está sendo muito discutido, mas que não vemos força aí para seguir, tá? E eu acho que, assim, a última mudança que a gente ouviu aí recentemente, né, na sequência, foi a possível majoração e mudança em relação ao ITCMD, ao Imposto de Transmissão de Sucessão e Herança em São Paulo. ITCMD é o nome em São Paulo, não sei se tem pessoas fora de São Paulo, mas em São Paulo a gente chama de ITCMD, e que em São Paulo veio um projeto de lei no dia 17 de abril, o projeto de lei 250, né? Também sugerindo diversas alterações, tá? Falando um pouquinho do ITCMD, o ITCMD ele é um imposto que ele tem uma alíquota em São Paulo de 4%, tá? Mas existe uma resolução do Senado que autoriza essa alíquota até 8%, tá? Então, ele é um imposto estadual, cada estado decide pela sua alíquota, de acordo com algumas regras estabelecidas na Constituição, e que tem esse cap, né, de tributação de aumento até 8%. Então, até 8% é autorizado aos estados decidirem como vão querer aplicar esse imposto. Mais ou menos em 2015, 15, alguns dos estados começaram a majorar essas alíquotas. Tá? Esse era um imposto que ninguém dava muita importância, até porque ele era de era muito difícil você conseguir fiscalizar, cobrar, então os estados não davam muita importância, e quando começaram a criar novos sistemas, e as próprias secretarias estaduais conseguiram um maior controle, eles começaram a aumentar as alíquotas, tá? Então, de 2015 para cá, a gente viu um grande avanço em várias legislações de vários estados, algumas chegando inicialmente a 5%, porque inicialmente a gente tinha estados com 2%. Tá? E aí alguns estados mudaram para 4, 5, 6, 7, e hoje a gente tem vários já até chegando em 8, né? Às vezes em alíquotas progressivas, às vezes um pouco, uma isenção às vezes um pouco maior da base inicial, mas sim, já temos isso. E até a gente estava surpreso e já esperando que isso viria para São Paulo em algum momento. Até a gente não entendia como São Paulo ainda não tinha feito. Né? A gente demorou um pouco, eu acho que talvez politicamente, isso foi discutido em algumas campanhas políticas, algumas promessas aí do passado de não aumentar essa alíquota, então acho que por isso que isso ficou um pouco estacionado.
E agora, no meio disso tudo, obviamente, apareceu esse brinde aí para a gente ficar um pouquinho mais estressado. Mas o que veio nesse projeto, tá? E o que preocupa um pouco desse projeto? Além do aumento das alíquotas, que isso já era esperado em algum momento, o projeto ele vem fazendo um escalonamento. Então, ele aumenta um pouco a base de isenção, tá? Ele faz a isenção com base em UFESPs, ele faz as faixas progressivas com base em UFESP, mas eu vou pôr aqui em número só para a gente ter uma ideia. Então, ele aumenta a base de isenção para R$275 mil, mais ou menos, tá? Então, até isso seria isento, esse valor. E aí ele vai escalonando até 2,5 milhões, mais ou menos. A partir de 2,5 milhões, a gente chega na faixa máxima de 8%. E aí tudo acima disso seria 8%. Parece um pouco, nesse momento, ruim esse aumento, obviamente, mas até eles fizeram uma progressividade, até ali tudo bem. O grande problema disso são as demais mudanças que eles fizeram, tá? Eu coloquei no chat aqui a colinha. Obrigada. Quem quiser olhar aqui, eu coloquei no chat. Ótimo, obrigada. E o grande problema são as demais mudanças, porque eles mudaram a base de tributação, tá? Então, o que a gente tinha como algum tipo de base, um tipo de valor, eles aumentaram bastante a base de tributação. Então, uma das mudanças foi, eles mudaram. Hoje, a gente tem a tributação do ITCMD, quando a gente vai fazer doação ou por sucessão para imóveis, a gente tem o valor de IPTU, tá? Ou valor de referência, enfim, aí tem uma discussão, mas é basicamente o valor venal do imóvel, vamos colocar assim. A gente não chega em valor de mercado ou valor de venda, né? Como regra, óbvio, a gente sempre tem algumas exceções, mas colocando como regra principal, a gente tem aí o valor venal do imóvel. E o que eles estão propondo? Que a Secretaria, né, de Fazenda, ela diga qual é o valor, baseado no valor de mercado. Então, faça-se uma avaliação de mercado, tanto para os imóveis urbanos quanto rurais, também teria ali toda uma forma, uma sistemática de avaliação. E com isso a gente tem uma majoração de base gigantesca, porque hoje a gente tem ainda, por mais que tenha sido revisado, né, que o IPTU tenha sido revisado, que os valores venais tenham sido revisados, a gente ainda tem uma diferença grande em valor de mercado e valor venal. Então, isso seria um aumento de base muito relevante. E o que impactaria muito, inclusive nas pessoas, e aí eu estou falando até mais por sucessão, não tanto por doação, que tem imóveis antigos, porque quando a gente vai falar de transferência de imóvel antigo até por sucessão, muitas vezes a gente tem um imóvel, né, que o falecido deixou e tem aquele imóvel e você não tem recursos suficientes para pagar o imposto. Numa alíquota de 4% numa base de valor venal, a gente tinha valores ali mais ou menos razoáveis, né? Na hora que a gente aumente, ainda que a gente fique nos 4% ou 5%, mas num valor de mercado, isso realmente a gente tem grande impacto, tá? Então, isso é uma questão que a gente precisa tomar cuidado. Além disso, o que foi mudado? Foi mudado, está sendo proposto, tá? Porque nada daqui é mudança e eu acho que a gente ficar também discutindo, às vezes, muitos detalhes, porque pode mudar tudo. Mas, enfim, o que eles acenaram ali foi a questão do valor patrimonial, quando a gente está falando de empresas, tá? Porque hoje a gente tem que, quando a gente aplica o imposto, né, para a questão de transferência de cotas, né, a gente usa o valor patrimonial, PL, que é o patrimônio líquido da empresa, tá? Então, quando a gente tem uma empresa ali com prejuízo e tudo isso, isso é englobado, né? E a gente, às vezes, tem um valor patrimonial bem mais baixo. Ou empresas antigas, em que a gente não tem muita reavaliação, a gente tem um valor bem mais baixo. Eles estão propondo a gente fazer a transferência pelo valor de mercado. E o valor de mercado é avaliação realmente da empresa, de todos os ativos da empresa, de todos os imóveis, eventualmente, da empresa, o que também pode gerar um impacto tremendo, porque às vezes a empresa tem aquela avaliação, mas na hora da transferência você não tem aquele caixa disponível, né, para fazer esse tipo de transferência. Então, isso é um impacto também muito relevante, uma
é um aumento muito relevante. Tá? Então, eu me preocupo menos com a questão das alíquotas em si e muito mais com as bases, né? Que eles vão mudar. Ah, Raquel, mas no mundo é assim, nos outros estados também, em alguns outros estados isso já está vendo. Concordo. E realmente, por concordar que talvez algumas mudanças vão ser necessárias, porque a gente tem alguns benefícios em relação à legislação de TCMD, é que eu acho que é o momento para a gente começar a pensar nas reestruturações, né? Como a gente estava conversando. Eu vou só comentar mais uma mudança que eu esqueci, que foi a questão da tributação também que eles estão colocando dos planos de previdência. Eles também estão mencionando que plano de previdência vai passar a ser tributado pelo ITCMD, tá? Hoje, em São Paulo, a gente tem a isenção. Por quê? Porque foi visto que os planos, foi entendido que os planos de previdência eles são uma espécie de seguro. Por ser seguro, a gente não teria o imposto de transmissão na sucessão, tá? E nesse projeto eles vêm também incluindo a tributação para a previdência. Essa discussão da tributação da previdência, ela também já tem aí uns 5, 6 anos. Inicialmente, ela veio quando ela foi, né, quando o Brasil começou a tomar a previdência aí como um instrumento sucessório, porque ela não tinha incidência em nenhum estado, nenhuma legislação previa incidência do ITCMD no VGBL e no PGBL, tá, no recebimento desses valores. E ao longo do tempo, os estados começaram a mudar suas legislações para implementar essa tributação. Se eu não me engano, o primeiro estado a fazer essa mudança foi Minas Gerais, em 2013 ou 2014, mais ou menos. Começou-se toda uma discussão jurisprudencial sobre a natureza do PGBL e do VGBL. Tiveram várias discussões, entraram na justiça para discutir. Em Minas, especificamente, que foi onde isso tudo começou, as primeiras discussões, ainda não há um consenso no Tribunal de Minas, tá? Existem decisões para os dois lados, tanto que tem que tributar como não tem que tributar. Em Minas também a gente tem uma especificidade que é a seguradora, ela faz a retenção na fonte desses valores, ou seja, ainda não é nenhuma discussão que o contribuinte pode ter sozinho, isso já é descontado na hora, que é uma das medidas que está sendo colocada no nosso projeto de lei também, que as seguradoras teriam o dever de reter esse imposto aqui, então já não seria também uma opção nossa discutir ou não, isso já seria retido na fonte. Então, em Minas, a gente está tendo essa discussão e não tem um posicionamento. A gente tem conhecimento que no Rio também essa discussão existe, e no Rio a gente tem um posicionamento de VGBL ter sido entendido como seguro, ou seja, não tem incidência, segue sem o imposto, mas PGBL tem incidência. Então, no Rio, eles fizeram uma diferenciação entre os produtos e lá você tem essa diferença de entendimento do Tribunal do Rio de Janeiro, tá? Sergipe, eu acho que a gente também tem um posicionamento muito similar ao Rio de Janeiro, tá? E os outros estados ainda não têm um posicionamento firme, né? A gente tem aí as discussões para cada um dos lados. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vai precisar esperar subir, enfim. Mas com exceção de São Paulo, que tem uma lei própria. Não, em São Paulo a gente ainda não tem a tributação. Então, em São Paulo a gente não tem essa tributação. Então, para os estados que já mudaram a lei e já incluíram a tributação, tá? Eles estão tendo discussões próprias e cada um está tendo um posicionamento, né? A não ser esses dois, Rio e Sergipe, que já tem um posicionamento um pouquinho mais formal. Eu desconheço se tem algum que já tenha mais também um posicionamento formal dessa forma. Mas para os outros estados, como Minas, cada um está tendo uma posição. Mas para se chegar a uma posição final, inclusive se nenhum dos estados deveria cobrar, isso a gente vai ter que esperar um pouquinho, subir para STJ, STF e ter um posicionamento formal. Em São Paulo, até agora, a gente não tem essa tributação, né, o que é muito benéfico, né? Então, portanto, a gente não tem nenhum tipo de discussão.
E eu vou entrar só numa questão aqui de TCMD que não está abrangido na norma, não tem nenhum tipo de discussão, mas é uma coisa recorrente nas nossas conversas com clientes, que é a questão do ITCMD na herança do exterior, né? Quando a gente recebe heranças de bens no exterior, né? Isso não teve mudança nenhuma, não, assim que a gente vê ali, em princípio, não que não vá ter, mas qual que é a discussão? A grande discussão aqui é se há ou não a incidência do imposto quando eu recebo por herança, não por doação, e é importante nesse ponto a gente fazer essa diferença, quando a gente recebe por herança bens no exterior, tá? O que acontece? A nossa Constituição, ela prevê a incidência do imposto e diz em que casos ele vai ser regulamentado por uma lei ordinária, que é uma lei do próprio Estado, e aí cada Estado pode resolver como quiser, e os casos em que as regras precisam ser estabelecidas de forma conjunta por todos os Estados, ou seja, uma lei complementar que os Estados têm que seguir. E a Constituição, ela menciona aqui, para o caso de herança de bens no exterior, a gente precisa ter uma lei complementar que regule. Então, uma lei complementar que diria como seria essa incidência e como seria esse recolhimento. A gente não tem essa lei complementar, ela nunca existiu essa lei. O que os estados fizeram? Os estados começaram a colocar nas suas próprias leis ordinárias essa tributação. Então, no estado de São Paulo, eu vou ser específica no de São Paulo, a gente tem lá a previsão de que bens no exterior são tributados em São Paulo. E a maioria dos estados tem, tá? Essa mesma previsão. Vão ser tributados em São Paulo. Considerando que a gente não tem a lei complementar, começou-se toda a discussão jurisprudencial, né? Enfim, as medidas judiciais, para discutir esse ponto. E em São Paulo, especificamente, a gente já tem um posicionamento bem pacífico de que, para estes casos de herança no exterior, não há a incidência do ITCMD. Tá? Então, quando se recebe herança lá fora, a gente não tem o recolhimento. Mas eu posso simplesmente não fazer? Aí, como não existe lei, você vai poder ser questionado se você não recolher simplesmente. Então, o que a gente normalmente recomenda? Vamos entrar com uma medida judicial, fazer o depósito do valor nessa medida judicial, para pedir uma liminar. Com essa liminar, você está autorizado a fazer sem nenhum multa, nada disso, multa e juros. E, ao final da sua ação, você recebe o valor de volta, né, sem ter tido nenhum problema. E por que eu falo dessa questão da medida judicial? Sem a medida judicial, sim, a gente pode posteriormente discutir, o fisco te autuou, você pode ir lá e discutir? Pode, mas você sempre tem o risco da autuação e aí, enfim, te gerar algum tipo de desconforto. São alternativas que a gente tem para fazer, mas como a legislação ainda prevê, né, o mais seguro para que a gente não tenha dor de cabeça é a gente entrar com uma medida liminar antes, né, antes de não fazer o recolhimento. Tá? Mas aqui em São Paulo é uma decisão bem tranquila da gente ter. Alguns estados não tanto, né? Isso, em alguns estados a gente tem essa discussão um pouco mais um pouco menos focada, e em função disso, tá, a gente já teve o reconhecimento dos tribunais superiores da relevância desse assunto, tá? Então isso já está na pauta dos tribunais para que isso seja avaliado de uma forma conjunta e que se saia aí uma decisão, vou chamar de padronizada sobre o assunto, tá? Eu estou usando termos um pouco menos específicos, menos técnicos para que a gente possa aí entender realmente o que está acontecendo. Então, os tribunais superiores já entenderam a necessidade da avaliação disso e está lá na pauta de prioridades, né? Outro dia eu ouvi uma coisa que prioridades não pode ser no plural, tem que ser prioridades sem plural, porque com plural já para de ser prioridades. Então, vamos dizer que está na pauta de coisas importantes, né, dos tribunais.
Deixa eu E só, ainda no assunto aqui do TCMD, para a gente não perder aqui as respostas. A Renata está perguntando sobre a isenção no caso de doação. Sim, a tabela proposta de doação ela é um pouquinho diferente da de herança, ela é mais baixa, né? Então, sim, a isenção vai só até 2.500 UFESPs, né? Um quarto da tabelinha que eu colei aqui, e todas a progressão também ela é mais baixa, ou seja, no caso de doação aumenta-se a alíquota para mais valores rápido. menores, Isso. é mais rápido. A Lavínia está perguntando quando isso será votado. Acho que não tem previsão nenhuma, porque, de novo, não é uma medida provisória, então não expira, não tem obrigação, né, Não tem nem quando, e assim, ouvindo e conversando um pouco ali com quem está no meio, não tem nem força para continuar, sendo bem sincera. Não tem ambiente agora para ser votado, nada disso. Então, ainda que fosse votado, Lavínia, ainda que isso tivesse algum empurrãozinho aí para frente, a gente teria isso só para o ano que vem, tá? Como eu falei, para esse ano não poderia, mas a gente não vê e não ouviu nenhuma discussão de todas as pautas que a gente tem tido aí, nenhuma força para isso ter agora. É óbvio, né? É o que a gente ouviu esses dias. Bom, o Paulo está perguntando. Bom, então, para a Lavínia, só reforçando que eu acho que a segunda pergunta é a mesma do Ricardo que foi lá atrás. ITCMD, por mais que já esteja previsto na Constituição a alíquota de até 8%, qualquer tipo de majoração, ela precisa respeitar a anterioridade aí, ou seja, só entraria em vigor a partir de 2021, ou seja, a gente teria bastante tempo aí para de alguma forma minimizar esse impacto, né, com doações esse ano, enfim, né, com formas de você sair um pouco dessa alíquota maior em casos eminentes de herança, né, de processo de herança. O Paulo está perguntando se isso vale para a previdência fechada. Eu entendo que sim, né, é a mesma regra tributária, né? Então, Sim. independentemente de ser privada ou fechada, né, de empresa, a regra tributária é a mesma. No caso de mudança do critério de majoração do ITCMD, não é necessário mudar a Constituição e criar um tipo de CID federal? Desculpa, essa pergunta não estou vendo aqui. É a última do Rogério aqui. Se no caso da mudança de critério da majoração do ITCMD, se é necessário mudar a Constituição. Vamos lá. O que acontece? A gente tem essa resolução do Senado até 8, tá? Eu não sei se é bem essa a questão, mas assim, até 8, então não precisa, tá? No passado, a gente também... Eu acho que ele deve estar perguntando sobre a base, né? Que você comentou, né? De mudar o critério de avaliação da... sobre a base, não. Sobre a base também, na Constituição tem lá que fala que sobre ativos imobiliários, sobre tais ativos, quem vai regular é o Estado. Então, a base em si fala que é sobre imóveis. E quem vai definir o que é o valor e tudo isso, aí são as próprias legislações. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro já é um bom tempo, assim, né? Exatamente, Eles cobram exatamente. pelo valor de mercado, né? Que é um pouco Exatamente, mais alto que o exatamente, valor venal que a gente exatamente. pratica aqui em Então, São Paulo. a base em si não é específica, tá? Como que a gente tem aí a legislação como uma forma de pirâmide, né? A gente tem a Constituição e as legislações complementares como guidelines, né? Eles dão as direções e depois cada estado aí dentro da sua condição e da sua realidade, porque tem estados que têm que implementar mais políticas para questões urbanas, outros para questões rurais. Então, cada estado aí tem as suas políticas. Então, é esse o sentido que eles dão aí da gente poder mudar isso. Bom, não, as perguntas que estavam aqui eram essas. Eu acho que voltando, né? Eu acho que como uma leitura tua, assim, feeling mesmo, né? Não dá para a gente ter certeza absolutamente de nada, mas você acha que nesse momento tudo isso acaba, né, tumultua e com pouca chance de algum desses casos ir de fato para frente, né, nesse momento que a gente está vivendo, né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim é pouco provável, né? Eu estava brincando ontem, a gente estava conversando um pouco. Às vezes a gente é um animal diferente, né? A gente às vezes toma atitudes positivas, negativas, mais diferentes, um pouco na contramão de algumas coisas.
Mas é importante a gente olhar o cenário mundial, né? Eu acho que para a gente olhar o que está acontecendo no Brasil, o que a gente está... É olhar o cenário mundial, por quê? Porque o Paulo Guedes, os ministros, está todo mundo um pouco envolvido nisso. E a gente precisa confiar um pouco também nesse olhar, né? Os projetos, eles aparecem, como eu falei, eles podem ser propostos de todos os lados, de todas as formas. Então, é muito importante a gente ter parcimônia nas análises e entender exatamente isso antes de desesperos, né? Mas, assim, por um estudo que a gente teve aí recente, 40 países já tomaram medidas de diminuição, de incentivos às deduções, dentro do próprio Brasil, tá? Eu esqueci de mencionar, essa mudança de TCMD, em São Paulo, a propositura de aumento de alíquota e tal, ela vai na contramão do que outros estados estão fazendo. Vários estados, inclusive, mudaram em TCMD para dar incentivos às doações a questões de emergência e tudo isso. Então, eles mudaram algumas regras, permitiram algumas flexibilizações para poder melhorar isso. Então, olhar isso e a gente falar agora em aumento de imposto me parece completamente fora da realidade, né? Então, politicamente, acho péssimo estrategicamente, mas olhando um pouco para fora, saindo um pouco do nosso mundo, olhando um pouco o que os outros países estão fazendo, seria realmente uma repercussão muito, muito negativa. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente também, entendeu? No caso de, assim, economicamente falando, eu lembro que o Obama, né, há muitos anos, quando os Estados Unidos ainda estava saindo ali da crise de 2008, a alíquota de doação nos Estados Unidos é quase 50%, se eu não me engano, né? É algo bem relevante, né? Ele deu um desconto para quem fizesse doação em vida. Ou seja, seria muito mais efetivo se o governo agora, nesse momento, quisesse arrecadar mais, ao invés de majorar, ele beneficiar as pessoas que querem já doar, antecipar, né, esse movimento. Então, ó, te dou um desconto para você fazer agora. Exatamente. Ele arrecada mais porque, eventualmente, quem pode fazer, quem tem reservas para fazer, vai preferir fazer nesse momento a uma alíquota menor com desconto. Né? E a gente tinha uma mentalidade, né, nessa época passada de que lá é muito caro fazer doação, é muito caro. Com todas as mudanças que foram implementadas e descontos, o que acontece? É caro, acima de valores assim, 10 milhões de dólares e tal, começa realmente, a gente, enfim, tem lá 5 milhões para alguns casos e tal, começa realmente a ser caro, mas eles têm ali a isenção muito mais muito mais larga. A gente tem aí questões que eles colocaram para o planejamento prévio que são muito, muito interessantes. Então, para nós aqui, o que fica? Nossa alíquota é mais baixa? Mas a gente tem tributação logo na largada, porque a isenção é tão baixa que eu vou dizer que para planejamento a gente diz que é logo lá na largada. Então, eu estou vendo aqui umas perguntas, eu não estou conseguindo acompanhar todas, mas estou vendo... Eu estou te falando, eu estou encaixando aqui na nossa... como sugestão, e eu acho que é esse o ponto, como pelo menos até o ano que vem, né, a gente tem a segurança disso não poder acontecer, ainda que eles consigam correr, votar e contra, nada vai mudar até lá, a gente tem a questão de pensar um pouco, usar esse período agora para pensar, não fazer a coisa correndo, não fazer por causa disso, tá? Eu acho que esse é um grande... E é o que eu converso muito com os clientes. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa por propósito, né? Então, assim, já tenho a intenção, é o momento de eu olhar, né? Não vou fazer por causa do dinheiro, né? Eu lembro muito na época da repatriação que tinha muita gente que queria fazer algumas coisas. Eu falei assim, você está fazendo pelo dinheiro ou porque é um projeto de vida? Se é projeto de vida, acho que a gente pode pensar. Agora, então, aqui eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que não é sair todo mundo correndo, transferindo, doando, porque eu acho que se não é o que você quer, porque você doa tudo e aí depois você perde o controle, então você tem que pensar um pouco nisso. Mas se já é algo que estava sendo pensado num planejamento sucessório familiar, se é algo, talvez seja o momento de acelerar um pouco esse processo, né? Então, colocar um pouco isso mais na pauta da reunião familiar da semana, porque
o que a gente tem visto em algum momento isso vai mudar, tá? E agora vai precisar de dinheiro. Acabando tudo isso, realmente, o que não for absurdo, eles vão fazer para aumentar, né? E, obviamente, que por mais que seja irrelevante quando a gente olha em números e tal, esse tipo de imposto, eles querem pegar realmente os ricos, né? E, enfim, quem tem patrimônio, aí vai tanto para o ITCMD quanto para a questão do grandes fortunas, tal. Então, a gente tem que pensar um pouquinho antes nisso, mas com esse olhar, Rodrigo. Acho que a sugestão e recomendação vamos começar a pensar agora, sim, para os casos que têm que ser pensados, né? Para os casos que realmente a gente tem essa intenção e já era o projeto de organização, tanto para instrumentos financeiros, como para empresas, imóveis, exterior. A gente tem instrumentos no exterior que a gente já pode começar a implementar. Enfim, a gente tem aí uma gama de alternativas que podem ser feitas. Planejamento patrimonial, planejamento sucessório, não existe uma receita de bolo. Cada um tem sua particularidade. Lembrando que, assim, eu acho que foi o Hallenbeck aqui que está perguntando sobre planejamento sucessório. É óbvio que isso é muito particular, né? Precisa se entender a história de cada família, de cada situação aqui para dar o melhor, para criar o melhor modelo, né? Eu imagino que seja assim o teu trabalho, né? Mas tem algumas coisas que são meio receitas de bolo, assim, né? Para quem tem fundo exclusivo, para quem tem holding de administração, você tem a possibilidade de fazer a doação com reserva de usufruto, ou seja... Bom ponto, Rodrigo. Você acabou de me falar um ponto que eu também esqueci. Desculpa, é tanta informação. Do ITCMD, uma das coisas também que eles estão mudando na legislação, sugerindo, é excluir aquela divisão quando você faz doação com reserva de usufruto. Então, hoje, quando você faz doação com reserva de usufruto, a gente tem a faculdade de pagar só 2/3 no momento inicial e 1/3 quando o usufruto for extinto, tá? E isso também é uma mudança que eles estão colocando na legislação, de tirar essa divisão. Eu, particularmente, já tenho recomendado, quando a gente vai fazer esse tipo de estrutura, recolher integralmente, tá? Até por quê? Porque naquele momento já é um momento de planejamento, é um momento de caixa, enfim, porque você deixar isso para frente, você pode deixar um problema para os herdeiros, pode deixar um problema de fluxo de caixa e até uma mudança de legislação que a gente não sabe como vai ser. Raquel, pode fazer retroativo a legislação, querer cobrar? Em tese, não, mas, enfim, por uma questão de segurança, quando a gente tem um caixa, existe essa sugestão. Mas a sugestão é para fazer o pagamento e manter a reserva de usufruto, né? Isso. Uma coisa não exclui a outra. Né? Não. Existe a possibilidade de você fazer a reserva de usufruto. Isso. E né, resumidamente, para quem talvez não conheça a expressão, você tem um imóvel, você doa o imóvel para os seus herdeiros, mas aquele imóvel está alugado, esse aluguel, essa renda proveniente desse imóvel, ela continua sendo sua enquanto esse usufruto existir, né? Isso vale para ativos financeiros, imobiliários, empresas, né? Dividendo de empresa, tá? Então, é uma possibilidade de você avançar o planejamento sucessório, né? Então, uma pessoa com mais idade que já tem condições de fazer isso em vida para facilitar o processo, e aí até já responde um pouco da pergunta aqui do Norberto, acho que do próprio Hallenbeck, deixa eu ver aqui, isso, que no caso de falecimento, ter que fazer um valuation de uma empresa vai atrasar muito o inventário. Exato. Sim, sim. Que talvez, assim, na iminência disso acontecer, talvez você já pode antecipar, né, a contratação de mas isso para quando tiver alguma doença prévia, né? Mas alguma coisa realmente é uma coisa muito complicada. Talvez aí eles vão ter que alterar o prazo para você fazer o recolhimento, enfim, alguma coisa vinculada a isso, né? Mas por isso que eu falo, é muito novo e muito cru, né? Todo esse projeto. Então, acho que ainda teriam muitas coisas para serem discutidas e a gente não viu nenhuma repercussão, nada que realmente impulsionasse isso, até por exposição do motivo. Quando eles colocaram esse projeto em pauta, eles puseram que por causa da pandemia, ou seja, é completamente fora do contexto, né? Então, realmente, acho que isso
não vai muito além. Alguém perguntou aqui quais as alternativas poderiam... Não, desculpa, essa a gente já Pô, não, é falou. só aqui eu estou indo na ordem. O Luiz está falando, unificação de alíquotas de PIS e COFINS. Sem dúvida, Luiz, acho que isso faz parte da potencial reforma tributária, né, que a gente precisa ter. A unificação de impostos, né, ela é o tema principal da reforma tributária. O problema é que esse assunto ficou nesse momento para depois da pandemia, né? Não tem nenhum cenário favorável para se tramitar com reforma nesse momento. Do Hallenbeck a gente já respondeu, o planejamento sucessório é muito individual para cada caso, né? Seguro de vida é sim Mas eu acho que, assim, mas não só isso. mas como resposta para essa pergunta, assim, sugerir, a gente olhar caso a caso, mas assim, eu acho que os pontos são pensar agora assim nas doações, com reserva de usufruto, sem reserva de usufruto, enfim, olhando um pouquinho isso para questões no Brasil, né? Olhar os fundos, se tiver fundo, realmente também já fazer, com política de governança, tanto para as empresas quanto para os fundos, enfim, pensar em uma estrutura toda um pouco mais sofisticada. Eu acho que aqui a gente pode pensar um pouco nisso. E questões offshore também, de investimentos, trusts, eventualmente. Enfim, aí até abrimos outra caixinha, temos toda aí uma discussão também de distribuições de trusts, enfim, que são instrumentos exteriores, mas que a gente pode deixar para próximo bate-papo. Mas existem sim, eu acho que são os mesmos instrumentos que a gente tinha antes, as mesmas alternativas antes, mas que a gente precisa agora acomodar e talvez eventualmente pôr em prática do que a gente estava imaginando daqui para frente. Luiz Custo está perguntando aqui sobre a taxação, se pode ser por grandes rendas. Por grandes rendas a gente já é tributado, né? O imposto de renda ele é proporcional ao tamanho da renda, então essa não mudaria. Grandes fortunas é sobre patrimônio, né? Existem dois projetos, quer dizer, mais de dois, mas duas variáveis, uma que começa em 22 milhões, com 0,5% para quem tiver patrimônio acima de 22 milhões, depois sobe para 50 e tantos milhões para 0,75 e acima de 100 e tantos milhões vai para 1%. E a outra começaria em 50 milhões. Tá? Então, grandes fortunas, não renda. E Luiz, essa discussão ela é tão... Porque ela pega... O mais absurdo de um dos projetos é que ele fala, inclusive, de bens no Brasil de estrangeiros. Ele fala de tributação de patrimônio ainda de estrangeiros no Brasil. Então, por isso que eu estou falando, é muito difícil a gente avaliar esses projetos, porque eles estão com hipóteses tão fora do comum e fora do padrão, que não dá para acreditar que nada disso, neste formato que foi proposto, nenhum dos projetos vai adiante, tá? Enfim, eu acho que o resto é só contexto aqui do que a gente conversou, não é nenhuma pergunta. A Lavínia está perguntando se não é o contrário, se é 1/3 na passagem e 2/3 quando cessa o usufruto. Não, grande parte é quando você passa numa propriedade, tá? Numa propriedade você passa 2/3 e aí quando cessa você recolhe o restante. Não, tá? o risco que você fala é justamente o que o Felipe está colocando aqui. É que você deixa 1/3 de 4% para pagar no futuro, esse 1/3 pode virar 1/3 de 8%. Né? Nada te garante que porque você já antecipou os 2/3 a 4%, que esse 1/3 residual também será a 4%. Né? Que não deveria, tá? Não deveria. Em tese, a gente deveria seguir a lei no momento. Mas eu acho que é muito frágil e, assim, às vezes, quando a gente faz a conta ali, o valor, como é um valor que vai ser devido a uma alíquota que, às vezes, quando você coloca ali, é um valor mais baixo, eu tenho realmente recomendado a gente fazer a doação com recolhimento integral disso. Até porque depois você não sabe se muda a base, enfim, evitar isso. E como quando a gente está pensando em planejamento, né? E a maioria das vezes é não deixar questões ali para o futuro, eu acho que vale a pena a gente já pensar. Então, essa parte da lei, eu acho que... E outros estados não fazem. Alguns fazem 50%, mas outros estados nem fazem. Então, acho que isso segue dessa forma. A advogada vai ficar brava comigo agora, mas só para quem... só para reforçar lá do Hallenbeck lá atrás, né? A Previdência, independentemente de correr algum risco, de ter essa mudança de cobrança do ITCMD sobre o VGBL, no caso de herança,
ainda continua sendo um ótimo instrumento sucessório, porque ela não passa por inventário, tá? Então não precisa pagar as custas advocatícias em caso de... Não, eu acho ótimo, eu acho ótimo. E o processo é muito mais rápido, além de ter outros benefícios fiscais, né? A Previdência, o mesmo fundo de previdência comparado com um fundo aberto, ele tem uma vantagem ao longo do tempo, que é o diferimento fiscal, ele não tem o come-cotas, né? Então, isso já é uma vantagem, o ITCMD é outra vantagem, e o pagamento no modelo seguro, onde não passa por inventário e é feito em 30 dias, né, num processo de sinistro, né, de falecimento do dono da pólice, é outra vantagem. Então, assim, se uma for extinta, né, que eu acho improvável, porque mesmo que tenha as mudanças de TCMD, provavelmente por ter lei própria em São Paulo, vai ter embargo, vai ter discussão, vai ter um monte de coisa até que isso ocorra, a Previdência continua sendo um ótimo produto para planejamento sucessório por conta desses outros pontos. Raquel, acho que por hora é isso, né? Agradeço muito a disponibilidade, Rodrigo, e a oportunidade da gente poder fazer esse bate-papo. Eu acho que assim é mais até para a gente ficar todo mundo em sintonia e, enfim, conversando um pouco e até essas aflições que eu acho que, né, às vezes quando a gente está um pouco fora disso, a gente começa a ver e precisa trocar um pouco de ideia. Fico à disposição, Rodrigo, quando quiser, para a gente chamar um outro. Eu vou escrever teu e-mail aqui, porque você Tá costuma bom. mandar boletins super interessantes sobre todos esses temas, sobre como eles avançam no Senado, no Congresso, em geral. Então, quem quiser receber, vou combinar aqui que pode te mandar um e-mail para você adicionar no teu mailing, tá bom? Combinado, tá ótimo. Fala lá Então, para mim qual que é a minha, Raquel. raquel.lembe@lembeadvogados.com.br. Advogados.com.br. Está aqui, lembeadvogados.com.br. Olha lá. Não, deixa eu colocar para todo mundo aqui, porque everyone. Pronto. Tá lá no chat. Quem quiser, anota lá o e-mail dela, manda um e-mail se apresentando para que ela, falando que participou aqui desse bate-papo, que ela inclui lá no mailing dela de boletins sobre todos esses casos. Fico à disposição e agradeço muito, Rodrigo. Eu que agradeço a disponibilidade e o conteúdo. Ótimo. Boa sorte para todos nós, né? É isso aí. Saúde. Vamos focar na saúde, que é o que importa. Os impostos a gente deixa para depois. Exatamente, exatamente. Um beijo. Valeu. Beijo. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.